noite. Enquanto a população reclama da impunidade, o Estado brasileiro é um dos que mais prende acusados no mundo. Há até um embate com as Nações Unidas, que denunciam a falta de vagas no sistema carcerário do Brasil, hoje com 500 mil de detentos. Na outra ponta, há dificuldades para cumprir mandados de prisão. Só aqui no estado de São Paulo são mais de 100 mil pessoas procuradas. Um assunto explosivo que vamos discutir nesta edição do Jornal da Cultura. E veja também outros assuntos importantes desta quarta-feira. Começa a Conferência Rio+20 com a proposta de criar uma agência internacional só para cuidar de questões ambientais. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, nega diante da CPI ligações com Cachoeira e promete abrir sigilo bancário e fiscal. Na série dos 100 anos da Faculdade de Medicina da USP, relembre a história de João Boiadeiro, o primeiro paciente de transplante de coração na América Latina. Campanha do governo de São Paulo para combater o bullying nas escolas conta com rede social para estreitar relações entre pais de alunos e professores. Jornais da Itália afirmam que chegou a hora do país enfrentar as consequências da crise do euro. E França defende zona de exclusão aérea na Síria para evitar o bombardeio de civis. Nossa bancada conta hoje com o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mui-Laerte, e com o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Nos últimos 10 anos, o número de presos no Brasil mais que dobrou. Por isso, somos hoje o país com a população carcerária que mais cresce no mundo. Com presídios superlotados, não há como falar em reeducação de detentos. E a situação poderia ser pior se a polícia conseguisse cumprir milhares de mandados de prisão ainda pendentes. Renata Monteiro, 15 anos, foi assassinada há um mês. O casal, suspeito de ter cometido o crime, está foragido. Enquanto essas pessoas não aparecerem, a dor ainda vai continuar. A vida desse casal parou desde que o filho de 29 anos foi morto a tiros. O autor do disparo já tinha passagem na polícia por vários crimes. E o assassino continua solto, fazendo coisas erradas. Mas por que familiares de vítimas da violência ficam sem resposta da polícia e da justiça se o Brasil está entre os países que mais prendem no mundo? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 500 mil de pessoas estão presas no Brasil. Mas a conta dos presídios não fecha. Como são pouco mais de 330 mil vagas, ainda faltam mais de 160 mil. Essa ex-presidiária, que prefere não ser identificada, passou por 5 presídios em 3 anos de pena. Chegou a dividir a cela com dezenas de pessoas. 30, 40, dependendo do lugar. E como é que vocês dormiam? Juntas, de 2 em 2, no chão. A superlotação dos presídios é preocupação da Organização das Nações Unidas. O representante regional para os direitos humanos conversou com o Jornal da Cultura via internet. De ninguna manera se puede emprender algunas políticas de rehabilitación en condiciones de hacinamiento. Por lo tanto, eso es una recomendación recurrente que le hacen los países a Brasil, de mejorar el tema de hacinamiento, condiciones de salud, de higiene, principalmente de las cárceles. Em São Paulo, estado com a maior população carcerária, a Polícia Civil tem 116 mil mandados de prisão não cumpridos. E o número pode nem ser esse. Nós temos mandados de prisão que ainda o cidadão encontra-se na situação de procurado, por isso está no sistema, mas que de alguma forma não tem mais a sua validade. Por questão, por exemplo, de estar morto, por questão da prescrição. Para esse jurista, enquanto o sistema prisional só crescer sem levar em conta a promoção dos direitos humanos básicos, a sociedade não terá uma resposta para o problema da segurança pública. O que estamos fazendo? Pagando mais de R$1.000 por mês para cada preso ficar ali dentro, só para aprender a virar um criminoso do crime organizado. É isso que está acontecendo. Ele não aprende nada, ele sai dali. O que é que ele vai fazer? Qual a perspectiva que ele tem fora da cadeia? Nenhuma. Ponto, Eduardo, que o jurista fala é uma das frentes para se resolver o problema, ou seja, ele sair, se reintegrar na sociedade e tudo mais.
porque o ambiente que ele respira ali é absolutamente um ambiente onde não vai se aprender, é um ambiente delinquente, vamos dizer assim. Agora, por que na sua opinião, essa conta não fecha? Aliás, num país que a gente está acompanhando aí, que é o país também, na outra ponta, é o país da impunidade. Exatamente, é o paradoxo brasileiro, que nós somos o país da impunidade e o país do superencarceramento. É um absurdo o Brasil ser o quarto país do mundo em número de presos. Quer dizer, os Estados Unidos já tem uma política de aprisionamento muito grande, tem um número maior do mundo de prisioneiros. Não funciona, quer dizer, a prova é que isso não reduz a violência, não reduz a impunidade. Então, talvez fosse necessário, nesse momento, repensar o sistema global de penas. É uma ótima ocasião. Há uma comissão em Brasília, presidida pelo ministro Gilson Dip, fazendo um anteprojeto de Código Penal, sair do cânone tradicional. Por exemplo, a grande maioria dos presos é gente inofensiva. É o que chama-se de pé de chinelo, de pé rapado, gente que cometeu pequenos crimes e acaba caindo nas malhas da lei. Ao passo que a gente sabe que a grande delinquência, a delinquência econômica, quem devia realmente, ao menos, ter uma sanção, no mínimo econômica, acaba se livrando solto e sem danos. Quer dizer, quem tem dinheiro, poder econômico, consegue ter os grandes advogados, que, aliás, a gente tem visto aí todo dia, né, gente? Lá na Brasília é um desfile de grifes. Eu acho que esse ponto, Poli, que o Mulher comentou, acho que é o crítico. Na verdade, você tem um sistema que ele é eficaz na parte mais frágil vamos dizer, da questão criminal, que são esses crimes de baixo, vamos dizer, periculosidade, que é exatamente por ser um sujeito não profissionalizado, etc., é fácil pegar. O cara não está escondido, ele não está envolvido numa rede de crime, etc. É mais fácil prender esse sujeito, que teoricamente é o cara que seria o mais facilmente recuperável para voltar para a sociedade. É esse sujeito que não deveria estar necessariamente na prisão. Agora, porque aí vem um paradoxo. Se tem alguns estudos aí, algum saiu do estudo do Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP, dizendo que dos crimes praticados no país, apenas 3% cumprem todo o processo judicial até chegar numa pena. Tá certo? Na investigação e na pena. 3%. Ou seja, naqueles crimes que realmente implicam num risco para a sociedade, o sistema é muito ineficaz. Agora, ele é muito eficaz nos chamados pé de chinelo, nesses sujeitos. Agora, a gente fala de pé de chinelo, mas os presídios estão superlotados. Isso significa que é uma bomba aí para explodir, porque pequenas explosões a gente sabe que tem toda hora. Você, como secretário, já acompanhou algumas e tudo mais. Essa explosão de encarcerar, chega um momento que isso não vai ser mais possível. Inclusive, já há uma forma de explosão, que foi o fato de que os presos se organizaram efetivamente em facções. Então, quem entra no sistema penitenciário, ele tem que se associar a uma das facções. E não é uma associação passageira, para se garantir para o tempo em que ele estiver preso. É para quando ele sair, ele vai ter que continuar leal ao sistema. É uma confraria de longo prazo, eu diria, não é de curto prazo. E que são confrarias que mantêm a família do preso lá fora. Exatamente. E isso gera um sistema, inclusive, que persiste de a delinquência dentro do presídio, fazendo chantagem, extorsão por telefone, celular, e uma série de fatos que, na verdade, a sociedade acha que está protegida e a delinquência continua lá dentro. Olha, um último ponto, antes dos Twitter começar a estourar, dizendo que a gente está defendendo não prender criminoso. O que eu acho que nós estamos argumentando aqui é que existe margem para as penas alternativas, que não o aprisionamento, que tem sido muito pouco utilizado no Brasil e que poderia ser muito mais utilizado, em particular nesses crimes de baixa intensidade ou de baixa periculosidade. Acho que o argumento é esse, antes que tenha uma reação aí do público no sentido de que estão defendendo não punir criminoso, etc. É só punir de maneira inteligente. Falando que o Eduardo não está sabendo de tudo, porque nos Estados Unidos, desde que foi iniciada a política de prender mais, proporcionalmente vem caindo o crime, ou seja, houve uma intimidação. Não, o que houve, a gente não pode confundir, foi uma política em Nova York de tolerância zero, ou seja, de combate à pequena delinquência, mas que não implicou necessariamente no número maior de prisões. Os Estados Unidos tem uma forma de repressão que tem muita gente presa proporcionalmente à população. E o Brasil, além de ter um número exagerado de presos, tem isso, quer dizer, as condições de encarceramento são tenebrosas, o que é considerado num padrão mundial como tortura, inclusive. Há 10 anos, o Carandiru, o maior presídio da América Latina, foi implodido. Hoje, o lugar, na zona norte de São Paulo,
tem um parque e uma biblioteca, um espaço que está mudando a vida de crianças carentes da região. A história começa na favela Saquinache, na zona norte de São Paulo. Ainda nem era favela quando a família Lopes chegou aqui em 1962. Os irmãos Jonathan e Julien e o primo João Vitor nasceram na comunidade, vizinhos do que um dia foi o presídio do Carandiru, o maior da América Latina. Em casa, nunca houve um livro sequer, mas movidos pela paixão pelas letras, eles passaram a fugir. É só o dia clarear. Onde estão as crianças? Na biblioteca. Olha o lugar que ele fica, lá eu fico tranquila, aquele ali aprende, sai da rua. Para mim é ótimo ele estando lá. É uma pequena aventura. Os meninos cruzam as vielas e saltam um muro. Julien se encolhe, se arrasta, passa pelo buraco, deixa a realidade para trás e sai dentro de um mundo de fantasia. A Biblioteca São Paulo. O primeiro mergulho nas páginas coloridas foi 2 anos atrás. A hora que eu cheguei aqui, eu só vi o meu futuro. De lá pra cá, eles repetem o caminho todo dia. É a segunda casa minha isso aqui. Não é tarefa nem obrigação. Não tem nada a ver com as atividades escolares. Os 3 passaram a vir para a biblioteca porque descobriram aqui seu lugar no mundo e até mesmo em outros mundos. Querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Um mundo de reis, fadas, naves espaciais, reinos distantes. Parece que eu tô lá, aí depois eu sonho. Aí depois pensa que eu sou uma pessoa, um moço. Aí dá arrepio. Quando não estão na escola, se entregam aos livros e ao desenho. Quem ainda não conhece, quando conhecer, vai mudar também completamente, assim como mudou a minha vida, dos meus irmãos, dos meus primos, pode mudar de outras pessoas também. Para o mundo dos livros, eles vão continuar fugindo. Em um lugar onde sobram palavras, falta só como agradecer. A gente não tem nem palavras. Olha, que matéria, hein? Essa é a receita para não ter, em parte, uma das receitas para diminuir o que a gente mostrou na matéria anterior. Que graça aquele menininho, meu Deus do céu. Bom. E a frase da menina, né, que eu entrei aqui, vi meu futuro. Vi meu futuro. Ele falou assim, eu entro aqui, eu fico viajando, fazendo... Olha, não tem nem o que dizer, tá aí, né, a resposta, a receita para tudo. E essa tem sido a grande experiência de combate à violência, não só no Brasil, como no mundo. Onde chega a cultura, onde chega o esporte, onde chega a atividade, onde acaba essa ociosidade, a promiscuidade, realmente há um espaço de liberdade para a criança que afasta de violência, afasta de criminalidade. Imagina, receita. Vai ali, um lugar bonito, gostoso, arejado, limpo, livros coloridos, gostoso de estar, de viajar, como ele disse. Olha, como você previu, aqui as pessoas já estão criticando e apoiando alguns comentários. Tem um que fala que é agente penitenciário, que o tema foi muito bem abordado, porque essa é a questão da superlotação dos presídios, ele é muito escondido pelos governos, enfim, que o outro diz que o sistema está falido, e muita gente dizendo que vocês estão achando que vão mudar de opinião, vocês vão mudar de opinião em relação à bandidagem quando vocês tiverem algum familiar vítima dela. Querem comentar ou querem ir adiante? Não, eu quero comentar. Eu acho que o agente penitenciário também é uma vítima. Porque ele também vive num sistema inepto, num sistema deteriorado. Ele também vive em péssimas condições. Se o sistema penitenciário fosse melhor, mais racionalmente organizado, ele também teria uma vida um pouco melhor e um pouco mais tranquila. E só para encerrar aqui, eu concordo com o professor que escreve aqui, o professor Luiz, que ele diz assim, olha, é injusto uma criança viver tão pouco nesse tipo de espaço, como a biblioteca que a gente mostrou aí, e passar mais tempo num ambiente com pouca estrutura. Imagina, totalmente de acordo. E o governo do estado de São Paulo lançou hoje uma campanha para combater o bullying nas escolas. Um dos instrumentos
elementos da campanha é a rede social Facebook. Na página da Secretaria Estadual de Educação é possível encontrar a cartilha que explica como identificar e prevenir os casos de bullying. Através da internet, o governo espera incentivar o relacionamento entre pais, alunos e professores. Quem quiser poderá usar o site para denunciar casos de bullying nas escolas. 250 mil cartilhas sobre o tema serão distribuídas na rede estadual de ensino. A Rio+20, Conferência das Nações Unidas, que vai discutir como conciliar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente, começa os trabalhos no Rio de Janeiro. O encontro acontece no Rio Centro e reúne representantes de cerca de 200 países. As primeiras reuniões começaram de manhã com a discussão de assuntos que devem fazer parte do relatório final da conferência. Mais cedo, no Parque dos Atletas, área próxima ao Rio Centro, destinada a exposições abertas ao público, a presidente Dilma Rousseff inaugurou o Espaço do Brasil, que vai mostrar a cultura e as tradições brasileiras para os participantes da Rio+20. A presidente defendeu um compromisso mundial pelo desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Sobretudo diante das crises, é necessário que tenhamos a consciência que não tem desenvolvimento possível feito na base de ajustes que só prejudicam pessoas, de ajustes que só prejudicam a preservação do meio ambiente ou da biodiversidade. A Rio+20 é dividida em 3 momentos diferentes. De hoje até 15 de junho, representantes dos governos discutem o texto base do documento que será assinado pelos chefes de Estado. De 16 a 19 de junho, haverá debates com a sociedade civil sobre desenvolvimento sustentável. E nos últimos 3 dias, mais de 100 chefes de Estado irão avaliar os acordos negociados na conferência para assiná-los ou não. Entre os principais temas da Rio+20 estão ações para criar uma economia sustentável que gere renda e diminua a pobreza sem comprometer o meio ambiente. E uma questão polêmica, a criação de uma entidade internacional com poderes para regular as questões socioambientais do planeta. Olha, a gente sabe que um dos temas principais, que é esse, né, criar a economia verde, que não coloque em risco o progresso, enfim, não coloque em risco os recursos naturais do planeta. Mas isso é possível quando as grandes economias, como os Estados Unidos e tantas outras, falam, não, agora o momento é de crise, não dá para a gente se comprometer com esse assunto de economia verde e tudo, porque a crise é maior que tudo isso. As projeções hoje com relação a essa cúpula, em relação a decisões concretas, efetivas, por exemplo, a criação de uma agência focada no tema ambiental, em particular na regulação de alguns temas que impactam diretamente a questão ambiental, as projeções são muito negativas, no sentido de que seja por um não consenso ainda entre os países com relação a como combinar um desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico, etc., isso não está equacionado, seja porque o ambiente hoje de crise, de um rearranjo entre, vamos dizer, a velha economia dos países centrais com a economia emergente dos países que estão entrando agora nesse mercado, isso está gerando uma dificuldade para tomada de decisão muito grande. Então, esses 2 fatores têm gerado um pessimismo com relação a esse encontro. Agora, eu diria, eu acho que recuperando um pouco o que a gente estava conversando, a importância desse encontro é uma importância que a gente tem que medir em décadas e não em dias, ou seja, você não vai checar a eficiência. Tudo que está sendo dito, que se saiu algum documento dali, é para daqui a 20 anos. Ou seja... Exatamente, eu acho que o que está se discutindo ali são grandes linhas para o desenvolvimento da humanidade nas próximas décadas. É um tema que é complicado, é claramente complicado, como a gente já viu que desde da Eco 92, da Rio 92 lá atrás, na Eco 92, que foi 20 anos atrás, você viu que os avanços foram muito menores do que se imaginava lá atrás. Porém, ocorreram avanços. Eu não vejo o grande público acompanhando, entendendo o que é essa Rio+20. Né? Vamos falar aqui na prática. As pessoas não sabem direito o que vai sair dali. Não sabendo, você veja, em 92, esses temas todos eram novidade. As pessoas falavam nisso, havia algum estranhamento. Como assim vai faltar água? Como assim a floresta? Hoje, eu acho que é uma consciência. Toda a população sabe do problema da água, sabe do problema da floresta, sabe do problema da sobrevivência do planeta e da sobrevivência pessoal. Como se diz que parece piada, é péssimo
péssima ideia você querer fazer churrasco com a tábua do seu piso, do seu chão. E, no fundo, hoje há consciência. O que há é uma forte luta de interesses econômicos. Quer dizer, a gente que quer continuar a ganância, quer continuar ganhando e destruindo, ou se você consegue construir, consegue manter uma economia sem destruir o planeta. É óbvio que isso é necessário, mas é uma guerra. Mas vocês não concordam que a não vinda para o Brasil do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, da Angela Merkel, da Alemanha, do primeiro-ministro inglês, de alguma maneira, os grandes chefes de Estado não estarão aqui. Vão estar os mais polêmicos. O Ahmadinejad já disse que vem, o Putin da Rússia. Então, assim, é um certo, não é desprezo, mas assim, um comprometimento com qualquer coisa que vai estar sendo firmado, discutida ali, ou não. Eu acho que o que há um pouco é que os grandes líderes da economia, como Estados Unidos e Alemanha, eles não querem aumentar o seu comprometimento com a causa ecológica. Eles não querem correr esse risco de barrar o crescimento e de eventualmente perder uma eleição. Angela Merkel tem o problema do euro, ela está com a batata quente na mão. Então, eles falam em nome da crise, que não dá para se comprometer agora com nada. Ao mesmo tempo, Poli, eu acho que é o seguinte, tem duas questões aí. O tema ambiental ele tem avançado, mesmo dentro dos países ou de algumas regiões, mesmo sem acordos globais mais fortes. Então, por exemplo, o esforço que o próprio governo Obama tem feito na questão, até por interesse geopolítico próprio, para reduzir a dependência do petróleo do Oriente Médio, na área de energia renovável, é razoável. No caso da Europa, idem, a Alemanha lidera esse processo. No caso da China, que é um grande problema de questão ambiental em geral, ele tem um tremendo esforço de fomentar energias ecologicamente sensíveis. Então, assim, a gente tem que, eu acho que na linha do que o Moraes comentou, não necessariamente a ausência desses grandes acordos globais significa que o tema ambiental não está sendo incorporado na agenda. Esse comentário do Mulher é muito interessante. Em 92 apareciam uns ETs discutindo o tema ambiental. Hoje é um tema que está, apesar de não ter essa popularidade que você mencionou em torno da reunião, é um tema que está todo dia na televisão, todo dia nas propagandas, ele acaba sendo incorporado. A China, que é a primeira maior poluidora, tem investido muito nas energias alternativas e renováveis. A seguir, imprensa italiana diz que o país é a bola da vez da crise. E mais, governadores de Brasília e Goiás autorizam quebra de sigilo bancário.